Vamos falar sobre proteção solar? Olá, eu sou Caroline, farmacêutica esteta da Unique, e eu vou começar uma nova série falando várias coisas sobre proteção solar. Minha busca é colocar na sua cabeça o quanto é fundamental a gente se proteger. E o primeiro de tudo eu tenho que te explicar. A radiação solar está presente, independente do clima, do nublado, tem dia, é dia. A radiação vai entrar, vai ficar embaixo da sombra, vai ficar na sombra da sua casa porque tem janela. Então a gente tem que acordar, se proteger e reaplicar. E para ajudar na sua proteção, eu vou ensinar um pouquinho o que falam os protetores solares. Os protetores solares têm algumas siglas, né? UVA, UVB, FPS. E é importante a gente falar um pouquinho sobre o que são essas siglas. Quando eu falei que o Sol emite radiações, a gente está falando exatamente do UVA e UVB, que é uma radiação que chama ultravioleta, um tipo A e um tipo B. De maneira simplista, eu vou falar que a radiação UVA, ela é a responsável pelo fotoenvelhecimento. Então, ela é responsável pela nossa pele ficar mais velha, porque ela penetra mais profundo, chegando à nossa camada derme, e aí, com isso, ela degrada os colágenos. Já a UVB é a ultravioleta B, né? E ela é mais superficial. Ela vai ser responsável pelo bronzeamento da pele e também pela degradação do nosso DNA, que pode causar o câncer de pele, que é muito importante e fundamental a gente se proteger contra isso. Essa radiação, ela está sendo emitida pelo Sol, independente da condição climática, porque o Sol está lá. A Terra gira em torno do Sol. Se a Terra não girar, a radiação está sendo emitida. E ela muda de emissão, né? Ela muda a incidência dela ao longo do dia. Então, a UVB, principalmente, ela tem maior exposição entre 10 e 16 horas. A UVA não, ela fica bem constante. Mas se tem sol, independente da condição climática, essas radiações estão sendo emitidas e nós precisamos nos proteger. Então, sim, a proteção solar é necessária em dias nublados, em dias de chuva, dentro de casa, embaixo de guarda-sol, na sombrinha. A gente precisa se proteger. Outra sigla importante que a gente tem lá no protetor é o FPS, Fator de Proteção Solar. Então, o que é isso? O que significa quando a gente pega um protetor solar que tem lá 15, 50, 70, 90? Significa que se eu tomar sol, a minha pele recebe os raios de uma forma. Se eu passo o protetor solar, a minha pele está protegida a quantidade de vezes do número expresso. Então, se eu pego um protetor 15, a minha pele tem 15 vezes proteção da radiação solar se eu não estivesse usando. Então, eu estou 15 vezes mais protegida. Se é 50, eu estou 50 vezes mais protegida. Se é 90, eu estou 90 vezes mais protegida. Mas um fato que não muda é que a qualidade dessa proteção solar também está ligada à quantidade de protetor que a gente passa. Então, a gente não pode economizar. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos falar sobre tipos de protetor solar e desmitificar de vez a história de que um tipo dá câncer. Eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique. E primeiro de tudo eu vou classificar. Então são dois tipos. A gente tem no mercado o tipo orgânico ou químico e o tipo inorgânico ou físico. Os protetores foram classificados em químico e físico. A ideia errada de como eles agem fizeram com que algumas pessoas acreditassem que os ativos de os compostos químicos poderiam causar câncer, porque a gente põe a substância química no nosso corpo. E não é assim que acontece a fotoproteção. Explicando de maneira bem simplista, a fotoproteção, ela acontece idêntica nos dois. Então, eu vou ter uma camada de protetor protegendo a pele. Então, o protetor é sempre o último a passar, porque ele fica na camada mais superficial aí da epiderme. Então, ele fica aqui, protegendo. Só que os protetores tipos orgânicos, eles, para transformar aquela radiação em algo não prejudicial, eles fazem uma função
química, eles transformam aquela radiação. Já os físicos, eles refletem aquela radiação. Então, as duas é uma função super externa, não causando danos como dizem que pode causar câncer, que seria uma doença que tem uma alteração genética aí. Então, não é absorvido para isso. No mercado brasileiro, a maioria dos protetores solares, vamos dizer assim, a maioria para grande massa, vamos dizer. Então, aqueles mais vendidos em supermercados, drogarias, são protetores orgânicos ou químicos. O importante da gente observar nesses protetores é sempre se ele tem as duas proteções, UVA e UVB. Então, o importante aqui, em linhas gerais, é a gente estar protegido. E isso, a gente não precisa escolher físico ou químico, mas é claro que a gente pode escolher qual se adapta melhor à nossa pele. E isso vai ser na base do teste. Então, o que é a recomendação? Eu vou deixar para o próximo post. Vamos falar sobre os protetores que tem no mercado. Líquidos, aquosos, cremes, bastão. Eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique. No vídeo passado, eu comecei o assunto, mas ia ficar muito grande, porque a gente tem bastante considerações a se falar. Então, a primeira coisa é: existe uma quantidade recomendada para ter aquela proteção solar. Se você ler em alguns produtos, ele vai falar, passe abundantemente. Abundantemente não é uma unidade de medida, desculpa, gente. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela quantificou essa unidade. Não dá pra falar abundantemente. O que é abundantemente pra você? O que é abundantemente pra mim? Fica muito variável. Então, ela preconiza em colheres. Uma colher de sopa, uma colher de chá. Não. Isso não é prático, Então, o que foi recomendado aí é que a gente use a regra dos 3 dedinhos. Então, a gente passa uma camada generosa aqui, uma camada generosa aqui, uma camada generosa aqui. E essa é a recomendação para o rosto, orelhas, pescoço, frente e trás. Se for passar em colo, corpo, outra recomendação. Mas aí, quando a gente fala em outras apresentações, então a gente consegue fazer a regra dos 3 dedinhos com coisas mais líquidas, aquosas e gel. Um bastão, por exemplo, a gente não consegue, que é preconizado o uso desses protetores que são mais absorvíveis, no sentido de que ele tem uma espalhabilidade, Então, líquidos, gel, creme. E aí a gente fala que esses são os classificação ouro. Então você começa o seu dia passando ele. Então qual é o recomendado? A gente vai higienizar o rosto, passar hidratante. Aí é a hora da proteção solar. Eu passo creme, tudo isso é antes. O protetor solar é o último, depois vem a maquiagem, E aí a gente vai fazer o quê? Acordou, higienizei, hidratei, se essa é a minha rotina, Cada um tem a sua. E aí eu vou pegar e passar meu protetor solar. E aí vou passar ele dos 3 dedinhos, passo no rosto, orelha, pescoço. E aí espero secar e reaplico. Com isso, eu garanto a proteção descrita na embalagem. Então, se meu protetor é 70, eu tenho 70 vezes mais proteção do que sair na rua com a cara limpa. Se é 60, 60 vezes, enfim, sou garantida. Essa proteção dura em torno de 2 horas, se você fica em ambientes aí que você não transpire demais, que você não molhe, Não faça prática de atividade física. Se você transpirou ou molhou, o ideal é que se você molhou, você se seque e reaplique já direto, tipo piscina, mar, Mas aí eu tenho que reaplicar. E aí que é a hora que muitas vezes esses outros tipos de protetor são legais de ser inseridos. Então o bastão eu não preciso tanto das 8 vezes. Eu espalho ele porque eu tive uma proteção prévia. Eu tô intensificando a proteção que eu possa ter perdido. Mas ela ainda tá ali, Se eu não higienizei o rosto, eu não tirei ele profundamente, Então ela ainda tá ali. Então eu posso passar um protetor bastão. E muitas vezes eles têm colorações que ajudam. Ou se não, posso passar um protetor em pó, que pode até dar um efeito mate se a nossa pele fica oleosa ao longo do dia. Mas o importante é essas proteções, bastão, e em pó, a gente usar elas mais para reaplicação. Porque eu já fiz o meu boom de proteção, que vai sendo perdido, então eu vou só potencializar. E aí não demanda aquela exigência, para aquele produto funcionar ou não. E só, deixando bem claro, quando a gente tem a remoção pela água, transpiração excessiva, uma prática intensa de atividade, piscina, mar, lago e companhia, a gente precisa de uma proteção mais eficiente. Então a gente precisa usar os protetores que vão ter melhor espalhabilidade novamente, porque não é considerado reaplicação, é uma nova aplicação. Então a gente pensa em reaplicação mais para rosto. Existem sim protetores bastão grande que dá para passar no corpo. A recomendação, ela fica difícil. Eles falam que é 1 grama por uma região extensa, e a gente não sabe quantificar. Então, essa é difícil, passou em toda a região, passou e espalhou, que pegou todas as regiões. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de pele, como nós podemos nos proteger. Eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique. Antes de falar especificamente sobre o câncer de pele, que eu não vou entrar em linhas maiores sobre o câncer em si, eu gostaria de falar sobre a nossa pele, A nossa pele, a gente fala muito sobre camadas e tudo mais, mas eu gostaria de explicar pra vocês que existe um tipo de classificação que chama de Fitzpatrick, que ela caracteriza, diferencia a nossa pele de acordo com o bronzeamento, se a pele queima ou não, e a sensibilidade, Então, aí a gente vai do fator 1 até o fator 6. E à medida que nós bronzeamos mais e ficamos menos vermelha, a gente fala em fatores mais altos. E aí, essa característica é dada por quem? Ela é dada pelos nossos melanócitos. Então, peles mais claras têm menor quantidade de melanócitos, que são as células responsáveis pela coloração da pele. Falei isso por quê? Porque pra falar especificamente sobre o câncer de pele, que é o câncer que tem mais casos no mundo, é o primeiro, eu preciso mostrar como é importante a gente se proteger do sol. Por quê? Porque existem 2 tipos de câncer de pele, o melanoma e o não melanoma. E esse o melanoma é o que está relacionado com pintas, que a gente fala, pintas sem bordas regulares, pintas que crescem de forma descontínua e tudo mais. E o não melanoma, que o maior fator de risco que existe para incidência dele é o sol.
Então, você tomar ou não tomar o sol é o maior fator de risco. Não é genética, não é fumar, não é hábitos. Isso, claro, pode potencializar, mas é o sol. Então, eu vou fazer uma analogia que eu achei bem interessante. É assim, cada fototipo, que é como são classificados, né, pelo Fitzpatrick aí, cada fototipo, ele é determinado pela quantidade de melanina, de melanócitos, desculpa, que nós temos no nosso corpo. Então, uma pele igual a minha, vai ter uma quantidade menor de melanócitos. Então, o que ela quer dizer? Eu vou ter uma bateria, vamos pensar na bateria que a gente carrega. Eu vou ter uma bateria pequena, comparada ao fator 2 ou 3, cada um vai ter uma bateria um pouco maior. A maior de todas vai ser o fator 6, e a menor de todas é o fator 1, tipo eu. E essa bateria, ela é carregada pela luz solar. Não é a luz, é a radiação ultravioleta, que é o que nós nos protegemos. Então, à medida que nós recebemos radiação solar, essa bateria vai se enchendo. Então, vocês já devem estar percebendo onde eu quero chegar. Se a minha bateria é menor do que a do fototipo mais alto, um fototipo 6, que é uma pele negra, que nunca queima, sempre bronzeia, né? Se eu me expor ao sol, independente, desde o dia que eu nasci, essa bateria, ela não diminui, ela não volta, ela só cresce. Ela vai encher mais rápido, então porque a minha bateria é menor. Então, se a minha bateria é menor e ela enche à medida que eu absorvo a radiação solar, quando ela chegar no fim, eu fatalmente vou ter um câncer de pele. Então, o que nós temos que fazer para não recebermos a incidência? Usar o protetor solar. Ele é a única coisa que vai poder retardar o enchimento dessa bateria, porque a radiação ela não será absorvida, ela vai ficar lá sendo combatida pelo protetor. Então, aquela pele negra, ela é uma pele que, se tostar no sol, vai demorar para ela ter um câncer de pele. Agora, se eu passar a minha vida tostando no sol, eu não vou ter aquela coloração, porque é a característica da minha pele não ter coloração. Então, não adianta fazer bronzeamento, que, em muitos casos, é um procedimento ilegal, porque eu não vou bronzear, não é uma característica da minha pele. Eu vou só estar estimulando a minha bateria a encher. E não vou ter o resultado esperado. Já começa por aí. E eu vou tostar no sol e eu fatalmente vou ter um câncer de pele. É um fato. Então aí entra sempre a gente se aceitar como nós somos. É óbvio que se tem como melhorar, a gente vai. Mas no caso de coloração, se a minha pele, né, se a característica da minha pele não bronzear, eu não vou bronzear. Tostando no sol, se eu ficar sem protetor no sol mais cedo, não vai ter jeito. Então, a única coisa que a gente pode fazer é se proteger contra o câncer de pele, que ele vai aparecer se a gente encher a nossa bateria. Não tem jeito de esvaziar, não dá pra usar. Então, a gente precisa criar o hábito de usar proteção solar. Inclusive, peles de fototipos mais altos, como a pele negra. Vamos falar de proteção solar e vitamina D? Olá, eu sou a doutora Caroline, farmacêutica estética da Unique. Não sei se vocês já ouviram, mas existem algumas polêmicas envolvendo proteção solar, então o uso de protetores, e a vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, uma das principais vias de obtenção da vitamina D, na verdade de transformação da vitamina D, é o sol, né? Todo mundo fala, né, tem que se expor ao sol para poder receber vitamina D. E é verdade, a síntese de vitamina D, que na verdade é uma degradação de um ativo que tem lá na camada basal da epiderme em vitamina D, 3, ela ocorre mediante a exposição a ultravioleta B. Então, ela é dependente de ultravioleta B. Só falando isso, a gente pode falar assim, então, né, a gente não pode proteger, porque quando a gente coloca o protetor solar com o FPS, ele absorve, né, essa radiação e ela vai estar na camada mais superficial da epiderme, não vai chegar na camada basal. Então, eu tenho, sim, uma diminuição da vitamina D. Mas, eu, Caroline, baseada no que eu acredito, no que eu leio, não acredito que esse fator seja compensatório. Né? Então, eu deixar de usar protetor solar para ter uma quantidade boa de vitamina D, eu não acho que é válido, né? Eu não acho que é o caminho, não acho que é importante. Por quê? Porque a vitamina D ela tem uma função enorme no nosso corpo. Mas ela pode ser obtida de outras formas, né? Ela pode ser suplementada tanto como um medicamento, né? Um suplemento, ou ela pode ser estimulada via uma alimentação. E é claro que quando a gente fala de proteção solar, por mais que a gente busque uma proteção super eficaz, a gente sempre deixa alguma coisa passar. E essa síntese também vai acontecer. É óbvio que se eu deixar pouco, eu vou receber pouco a vitamina D, mas eu acho que o importante é a gente entender que nós precisamos pôr na balança os prós e os contras. E o risco, como a gente falou no vídeo passado aí, da nossa bateria encher e a gente ter um câncer, é muito mais danoso do que a gente suplementar a vitamina D. E eu aqui falando de uma experiência bem pessoal, né? Os fototipos mais altos, fototipo 6, tem menor transformação daquele ativo que encontra lá na camada basal da nossa pele, que agora não vou lembrar o nome, porque ele é uma sigla, 7-hidroxina, que se transforma em vitamina D no nosso corpo. Ele tem menor transformação em pele de fototipos mais altos. E aí eu, com esse fototipo 1, também não tenho boa conversão. Então não é também assim uma matemática perfeita. E eu tenho, meia culpa aqui, uma exposição até que grande à radiação, porque muitas vezes eu passo protetor só no rosto, e aí outras partes do corpo que recebem também transformariam. Então não é uma matemática perfeita que compensa a gente deixar de usar protetor solar. Então grandes polêmicas aí que inclui sempre, né, falando sobre proteção solar, essa é só mais uma delas. Então a minha sugestão é você estar sempre em dia com os seus exames, fazendo dosagem de vitamina D para saber se é ou não necessário suplementar, né? Ou às vezes procurar um nutricionista para aumentar ingestas. Aí existem alguns tipos de peixes que ajudam, alguns tipos de óleos de bacalhau, que ajudam nesse aumento, mas o ideal é sempre estar dosando para saber se é necessário ficar repondo. E não simplesmente deixar de usar o protetor solar achando que, vou conseguir. Porque o prejuízo, né, o risco de um câncer de pele é iminente. Se a gente lembrar aí da nossa aula lá, da nossa bateria. O dia que ela encher, a gente vai ter. Então, se proteja e se conheça. Faça exames de dosagem de vitaminas.
Vamos falar de luz artificial, de luz azul? Olá, eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique. E falar de luz azul é um tanto quanto complexo. Por quê? O sol emite uma luz visível na coloração azul, como em outras colorações também. Mas o que está aí na moda de se falar é aquela luz artificial e a luz emitida por aparelhos eletrônicos, TV, celular, computador, né? E aí, esta luz aí que as pessoas muito se falam. O que sabe-se? Mesmo antes da pandemia, os estudos mostram os danos desse tipo de luz para os nossos olhos e para o sono, que ele atrapalha muito. Mas para a pele em si, esses danos eles vão ser mais importantes quando a gente falar de problemas de manchas, melasma, né? Porque essa luz é a melanina que vai dar coloração. E se ela for, né, um melasma, ela vai dar colorações em regiões específicas, aquela mancha é grande. Mas a gente sabe que com o uso aumentado do celular, principalmente pós-pandemia, aí, era moderna, só pós-pandemia foram 300% de aumento. E a gente ficar expostas aí a essa luz pode provocar o envelhecimento. E aí que entrou no mercado uma gama de protetores solar que, além de proteger contra as radiações invisíveis, UVA, UVB, que a gente fala um pouquinho, elas também têm ativos que são diferentes, que protegem contra a luz visível e a luz azul, para ajudar a prevenir o envelhecimento. E aí, já que eu falei sobre prevenir o envelhecimento, uma coisa simples, que às vezes você pode associar, não precisa, né, buscar tanto, seria a proteção contra essas luzes pode ser uma proteção física de coloração. O que quer dizer? Protetores solares que apresentam cor, ele tem que ser uma cobertura alta, podem ajudar também a barrar essa radiação. Então, não precisa ser um protetor só para isso, não. Só que a gente tem que ficar atento. Vou deixar para falar em outro post. E aí, protetor com cor, base com proteção solar, é tudo a mesma coisa? Olá, eu sou a doutora Caroline, farmacêutica estética da Unique. E eu vim aqui continuar o assunto que nós estávamos falando sobre a luz artificial, a luz azul. E aí a gente terminou falando que um protetor com base pode ajudar e muito ao corpo prevenir o envelhecimento devido às telas, né? Esses aparelhos aí que a gente tá ficando super exposto, celular, computador, TV. Só que existem particularidades, e não são particularidades referentes a produtos ativos, não. Uma particularidade sanitária. O que isso quer dizer? Não tô falando de coisa errada, né? Coisa ilegal ou que faz mal para a saúde, né? Mas eu estou falando de uma regulamentação da Anvisa. E ela diferencia os produtos entre protetores solares e base com proteção solar. Os protetores solares podem vir a ter associados pigmentos, colorações. Só que eles já serão classificados pela Anvisa, de acordo com as normas que ela determina lá na hora de fazer os testes, como protetor solar. Então, eles são testados para esta função. Então, sim, eles vão ter proteção solar. Eles vão impedir o aparecimento de câncer, eles vão prevenir manchas, né? Principalmente associado com esse fator pigmento, essa cor. Só que ele tem que ser alta cobertura. Não adianta ser pouca cobertura. Para ele proteger contra o sol, ele tá ótimo. Mas para ele proteger contra as manchas, né, que podem aí vir a ocorrer, que a gente fala assim, usa um protetor contorno, ele tem que ser de alta cobertura. Se ele não for de alta cobertura, ele não vai ter aquela proteção, né? E aí vem outro segmento no mercado que seriam as bases com protetor solar. Se o produto é registrado na Anvisa como base, ele pode colocar o protetor solar, mas ela não substitui um protetor solar. Só que muitas vezes a gente usa o nosso protetor solar com uma base forte, né, não levinha, vai fazer o mesmo esquema daquele protetor. Então, se você vai usar um protetor com uma base de alta cobertura, a sua base ela pode ser dispensada. Se você só usa um protetor solar, escolha uma base, mas não se baseie no produto base
pelo fator de proteção, porque essa proteção não protege a nossa pele contra o câncer de pele e os outros problemas. E aí, eu preciso usar protetor solar no inverno? Eu preciso dormir de protetor solar? Eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique. Eu já falei, mas eu acho que a pergunta, ela fica ecoando na nossa cabeça, então eu vou ser direta. Os raios UVA e UVB são emitidos pelo Sol. Se o Sol tá parado lá no sistema solar, ele não se mexe. Nós, a Terra, que nos mexemos, né? O nós é a Terra. Nós, a Terra, nos mexemos. Então, independente se tá nublado, se tá sol, se é dia, nós estamos com a face da Terra, onde é o nosso continente, virada de frente para o Sol, as radiações estão sendo emitidas. Tem angulação no inverno, tem diferença, né? Mas as radiações estão sendo emitidas. Então, é horário de dia, tem o astro luminoso, o Sol, tiver mandando sua radiação, incidindo na Terra de frente, né? Então, nós estaremos no período do dia, independente da condição climática, sim, nós precisamos usar protetor solar. Terra girou, não está mais incidindo, então a gente está virado para o próximo planeta, que é Marte, teoricamente, né, que ele está a quilômetros de distância, não precisa usar. Então, de noite, não há necessidade. Então, eu não preciso usar uma base com protetor solar. Ah, mas a minha base com protetor solar é bom para a luz invisível. Então, à noite, uma base de alta cobertura vai ser suficiente para te proteger contra a luz visível dos aparelhos eletrônicos. Não há necessidade. Mas durante o dia a gente precisa que se utilize um protetor solar. Se quiser proteger também contra manchas, aí este protetor solar que tem proteção UVA e UVB também pode ter o fator coloração, então ele vai ter uma cor associada a ele com alta cobertura, que vai também te ajudar a prevenir aí danos causados aí pela luz visível, que é essa luz que é emitida aí dos aparelhos. Já tô craque em proteção solar. Já sei a diferença entre os protetores. Já sei como eu posso usá-los, quando eu devo usá-los. E agora, na hora de inserir ele na minha rotina? Ele é que horas no skincare? Que horas eu passo a maquiagem? Eu sou a doutora Caroline, farmacêutica esteta da Unique, e eu vou contar pra vocês quando o protetor solar precisa entrar na sua rotina. Eu podia ser direta e reta, falar, o protetor solar é o último na rotina e o primeiro na maquiagem. Pronto. Mas eu não estaria ensinando nada a vocês. Por quê? Porque quando a gente tem outras coisas dentro do nosso skincare, a gente vai ficar com dúvida. Mas é isso mesmo, o protetor solar, na nossa rotina de skincare, que seriam os cuidados com a nossa pele, ele é o último. Ele é o último porque eu não vou ter absorção desse protetor, ele vai ficar na nossa camada mais superficial, que é onde ele não vai ter danos nenhum aos nossos tecidos, e ele vai poder fazer a sua função, que seja ou transformar a energia da ultravioleta ou refletir a energia ultravioleta. Então, eu tenho um skincare simples, baseado em higienização e hidratação. Eu vou primeiro higienizar, depois vou hidratar e passar meu protetor. Ah, mas eu tenho uma vitamina C, eu tenho um ativo de clareador. Mesmo que você tenha uma rotina de 10 produtos, o protetor vai ficar por último. Sempre. Exatamente porque ele vai ficar na camada mais externa para poder ter a sua função atendida. E na hora da maquiagem? Na hora da maquiagem, muitas vezes a gente faz uma rotina de skincare completa, né? Mas ele, se a gente pensar só em maquiagem, ele é o primeiro. Porque eu vou pôr ele lá e vai proteger e depois eu vou vir embelezar a minha pele. E se eu tiver de maquiagem e eu precisar reaplicar? Aí existem protetores que você passa por cima. Geralmente protetores bastão com cor, que você usa até como uma base, ou até o em pó, que a gente consegue fazer um efeito mate. E aí eles vão passar, e aí se você quiser fazer um blush, o que não pode
A maquiagem que vem depois da proteção solar não pode vir em esponjinha com água, bruma, nada disso. Porque ela está diminuindo a eficácia daquele meu protetor solar. Então lembra que a gente falou? Um protetor fator 50, ele quer dizer que eu estou 50 vezes mais protegida do que se eu não tivesse nada na minha pele. Só que se eu passo o protetor, espero secar, começo a minha maquiagem e venho com uma bruma, ele já não tá mais com 50%, porque ele já foi uma parte perdida. Então, o ideal é que toda maquiagem que venha depois da proteção solar não tenha nada aquoso para removê-la. Espero ter ajudado vocês aí a ficarem protegidas, longe do câncer de pele e lindas.